Deus quer curar a sua vida. A palavra de Deus para você no dia de hoje, Ele quer que você entenda. Ele não esqueceu de você. O Senhor não está cansado, os seus milagres não cessaram. Existe sim milagre, existe palavra, existe promessa sobre a sua vida. E não importa quanto tempo já passou, Deus manda te dizer no dia de hoje que sim, Ele irá derramar um milagre sobre você. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora, Vivendo pela Vida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta aqui apertar o botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas, e fazendo isso, você será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Amém? Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e dentre outras plataformas. Então basta seguir o perfil Vivendo pela Vida Cast para você receber esse alimento diário aí no seu aplicativo. Eu quero compartilhar com você uma passagem que traz um relato, um relato da trajetória de Jesus, que ele é muito importante. E eu tenho certeza que esse texto ele vai falar algo ao seu coração. Esse texto que nós vamos ler, ele se encontra lá em Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 16, e lá está escrito o seguinte: Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com a simples ordem, e ele curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Amém? Olha só que passagem interessante, mas antes de nós entrarmos, mergulharmos nela, eu quero trazer os versículos anteriores. Eu não sei se você lembra, mas lá em Mateus 8, ele vai relatar uma série de milagres que Jesus fez. E lá nesse relato, o primeiro milagre que Jesus faz é em relação ao homem que tinha lepra. Então Jesus cura a ele dessa enfermidade, limpa todo o seu corpo, e aquele homem milagrosamente recebe essa cura de Jesus. Depois, Jesus, quando chega em Cafarnaum, ele é indagado por um centurião, ou seja, por alguém da lei, um soldado, e ele pede que Jesus cure um servo dele que estava doente. E a atitude daquele servo demonstra muita fé, porque Jesus pede para que ele leve até o servo, e o centurião fala assim: não, se o Senhor der uma palavra, eu sei que ele vai ser curado, porque quando eu dou uma ordem aos meus homens, quando eu dou ordem a um escravo, eles obedecem. Então eu sei que basta uma palavra sua, basta que o Senhor ordene para que ele seja curado. E verdadeiramente Jesus acha uma grande fé naquele homem. E essa foi a segunda cura desse capítulo. E aí tem a terceira, que é quando Jesus vai até a casa de Pedro, e Jesus então vê que ela está acamada, está com febre, e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, e imediatamente ela se levanta do seu leito e ela passa a servi-los. E por que esse background ele é importante para você entender esse versículo? Justamente essa passagem que nós acabamos de ler aqui no versículo 16, a palavra diz o quê? Ao entardecer. Ou seja, Jesus já tinha feito uma série de atividades durante a manhã, durante a tarde, ele tinha ido ali de uma região para outra, enfim. Então imagine o cansaço que Jesus se encontrava. Ele já havia curado 3 pessoas, em situações diferentes, em locais diferentes. Então imagina o cansaço de Jesus. Com certeza ele não apenas curou essas 3 pessoas, mas ele também conversou com outras pessoas, ele fez outras coisas durante o dia. Jesus já estava exercendo o seu ministério, ou seja, ele já estava pregando o evangelho, estava curando. Então imagine que a sua agenda estava cheia. Mas ainda assim, quando chega no entardecer, a palavra diz o quê? Que muitas pessoas foram levadas até ele. E pessoas em 2 situações: pessoas possessas por demônios e pessoas doentes. E é interessante que quando nós chegamos aqui nessa passagem, lá no versículo 16 diz o quê? Que ele curou a todos. Ou seja, Jesus ele expulsou todos os demônios e ele curou a todas as pessoas. Ou seja, Jesus não deixou ninguém a ver navios, Jesus não deixou ninguém para o próximo dia. Todos que estiveram com ele ali, buscando uma solução para os seus problemas, fosse uma libertação,
ou fosse um processo de cura, Jesus assim o fez de forma muito simples. Os demônios eles expulsavam ali apenas com a palavra, e as pessoas também eram curadas, imagino que com palavras ou com apenas um toque. Essas pessoas tinham a sua saúde restaurada. E a mensagem de Deus para você no dia de hoje é a seguinte: Deus não esqueceu de você. Não importa quanto tempo passou, não importa os milagres que Jesus já fez lá atrás, não importa se existem muitas pessoas ainda procurando Ele para receber a cura. A palavra de Deus para você é: existe cura para a sua vida, existe cura para todos. E Jesus, o Senhor, o nosso Deus, ele não vai deixar ninguém de fora. E aí você se pergunta: poxa, Marinho, mas o que é que eu preciso fazer? A palavra de Deus, ela nos dá um apontamento, e aqui no próprio capítulo 8, ele fala do centurião. Aquele centurião, ele teve fé. Aquele centurião depositou a sua confiança em Deus. Então a mensagem para ele é o quê? Deposite a sua confiança no Senhor. Creia que ele fará. Independente de onde você esteja, independente da doença que você esteja carregando, independente dos problemas que alguém da sua família possa estar carregando, até mesmo no campo espiritual. Deus quer libertar a sua família, Deus quer libertar a sua casa, Deus quer trazer cura para dentro do seu lar. Então a mensagem de hoje é: apenas creia e receba a cura do Senhor.